amados amigos, camaradas, esta sala é sempre bonita, mas hoje é mais bela não só por causa da cor, da vida, mas fundamentalmente uma sala mais bela porque estão aqui homens, mulheres e jovens daqueles que não quebram, daqueles que continuam a ter esperança, que têm confiança numa vida melhor, num Portugal diferente, e por isso tão bonita está esta sala. Não perderam nem a esperança nem a confiança, mesmo num quadro muito difícil como temos vivido nos últimos anos. Um quadro de uma ofensiva tremenda, em que uma política direcionada para o aumento da exploração e do empobrecimento, para concentrar e centralizar a riqueza na mão de uns quantos à custa do sacrifício de um povo inteiro, nós consideramos que estivemos sempre, a CDU esteve sempre no lado certo, no sítio certo, como o João aqui afirmava, mesmo quando tudo convidava a desistir, mesmo quando a ideologia das inevitabilidades surgia cotidianamente com um massacre de comentadores, de políticos, de, enfim, todos a considerar desistam, baixem os braços, isto tem de ser assim, a Troika manda, a União Europeia manda, tem de ser, e houve sempre aqui no nosso país quem dissesse não, não pode ser, temos que continuar a lutar, a resistir, para avançar. E por isso estas eleições são tão importantes. As forças políticas que têm governado por turnos, que têm governado à vez, ora PS, ora PSD, com ou sem o CDS, apresentam-se a estas eleições com uma desfaçatez que convém sublinhar. Parece, para eles, o mundo começou há um mês a esta parte. Que o passado recente se evaporou, como que uma branca na memória coletiva dos problemas do desemprego, da pobreza, do corte nos salários, nas pensões e reformas, no corte dos serviços sociais, na saúde, na educação, na segurança social. Esses problemas, de repente, varreram-se. E eles, digamos, aparentemente limpinhos, a colocarem-se no ponto de partida, como se a vida tivesse começado há pouco tempo. E nós não podemos permitir esse calar, esse silenciamento, esse lavar as mãos de uma política que tanto sacrificou o povo português. E por isso mesmo, nós consideramos que, por exemplo, aqueles que desertificaram, despovoaram e voltaram o interior ao abandono, aí andam outra vez a carpir as mágoas com as assimetrias e as desigualdades territoriais. Eles, com a sua política de distribuição económica e social, expulsaram para a imigração 500 mil de portugueses. Eles que separaram famílias e que sangraram o país, milhares e milhares de jovens, vêm agora cínicos e falsos, que são lamentar o despovoamento e até falar em natalidade. Eles que, depois de terem levado quase tudo, em alguns casos deixando apenas lá o cemitério, porque não o podiam retirar, se atreveram a roubar as freguesias ao povo, vêm agora chorar lágrimas de crocodilo sobre o despovoamento. Eles, PSD e CDS, mas também PS, que levaram a escola, o centro de saúde ou a repartição pública, vêm agora falar de abandono. Eles que fecharam um a um os postos e estações de correio, reduziram o pessoal e os circuitos de distribuição postal para assegurar que os CTTs fossem privatizados com mais baixo nível de prestação de serviços, vêm agora falar de interioridade. Eles cortaram centenas de milhões de euros às autarquias, impondo-lhe a redução de trabalhadores, cortes no investimento, a retração da economia local, vêm agora prometer o apoio que negaram. Eles que cozinharam
a seu belo jeito os milhares de milhões de euros de fundos comunitários, garantindo que a aposta principal fosse para os grupos económicos e os agrários, deixando umas migalhas, aí andam, outra vez, a promover, em conversa, o combate às assimetrias, a dizer que agora é que vai ser com o novo quadro comunitário. Camaradas e amigos, hoje no país estão bem patentes os anos de política direita do PSD, CDS e do PS, que conduziram também ao agravamento das desigualdades regionais e ao agravamento dos problemas que enfrentam regiões do interior, como o Alentejo. Gostam muito do interior, mas é só nas campanhas eleitorais. Nesse período vemos ao PSD, ao PS e ao CDS fazendo insistentes declarações de amor pelo interior. E a música é sempre a mesma. Desta vez é que vai ser. Mesmo que no governo, como aconteceu com o atual governo PSD e CDS, tenham feito exatamente o contrário. Aqui no Alentejo, em Trás-os-Montes, na beira interior. E o descaramento é infinito. Os exemplos parecem mentira, até porque a amnésia é muita. Em 2011, Passos Coelho prometeu resgatar do processo de encerramento a linha do Corgo, então em curso pelo governo do PS. Passados 3 meses, em outubro de 2011, o seu governo decretava o encerramento definitivo da linha do Corgo. Isto tem um nome, chama-se falta de vergonha. Prometeram acabar... Prometeram acabar com as portagens e, com o acordo do PS, aplicaram em todo o país um caríssimo e abrangente sistema de portagens a que acrescentaram a imposição de multas astronómicas. Hoje aí os temos outra vez a falar de um plano para baixar as portagens. Vale tudo na caça ao voto. Lembram-se da conversa que faziam sobre as prometidas iniciativas para recomeçar a exploração mineira em várias destas regiões? Que ferro está a ser extraído de Moncorvo? E na Penasqueira, que estava a funcionar e que recentemente despediu 20% dos trabalhadores mineiros? E no Alentejo, onde está a mineração anunciada? Tudo trafolhices. Prometem e voltam a prometer sempre que está em causa o voto dos portugueses. Lembram-se do Plano Nacional para a Coesão Territorial apresentada pelo governo PSD-CDS? Nem um só dos objetivos previstos foi concretizado. Todas as suas políticas, de todos os seus ministérios, trouxeram novos estrangulamentos, novas carências, novos problemas, sem resolver o que fosse. A tudo o que vinha de trás dos governos PS e PSD se deu continuidade reforçada. Em matéria de transportes, com a continuação do encerramento do caminho de ferro e com as portagens das SCUTs. Continuaram os encerramentos na saúde e na educação. Criaram sérios problemas no transporte de doentes. Intensificaram as privatizações. Abdicaram de qualquer comando público entre empresas estratégicas, com estruturas em rede no território, a exemplo da EDP, da REN, dos CTTs, da Galp, da ANA e da PT. Depois, vieram com a liquidação das freguesias. Depois, um novo mapa judiciário que liquida tribunais, sobretudo nos concelhos do interior. Depois surgiram com o projeto de encerramento da repartição de finanças e não fosse a luta das populações, já seria uma realidade concreta. A situação vivida pelo interior do país, em especial das aldeias, freguesias e concelhos do mundo rural, tem uma causa, a política de direita, e tem responsáveis políticos, o PSD, o PS e o CDS. Face a uma situação que nenhum deles se atreve a negar, seria tempo de darem a volta ao texto e apresentarem respostas para este problema crucial da coletividade humana que somos. No entanto, basta olhar para as suas propostas eleitorais para vermos que em nada de substancial querem mudar. A correção desta situação exige um leque amplo de políticas integradas e dinamizadas regionalmente. Exige um poder regional com regionalização. Exige orçamento de Estado e fundos comunitários, com forte discriminação positiva dos territórios atingidos pela desertificação. Exige seguramente uma outra política agrícola e florestal, onde a visão para reindustrializar o país e para as redes de distribuição comercial. É necessário criar oferta de emprego, emprego estável, bem remunerado e com direitos,
e isso só com outras políticas económicas viradas para a atividade produtiva. Em tudo, contrário aos programas do PSD e do CDS, o PS propõe para o futuro. Reafirmamos, é sustentado no emprego, na economia produtiva, que se poderão semear, ancorar e ampliar de forma sustentável outras atividades, como o turismo, por exemplo. Só assim se dará sustentabilidade a todo o território nacional, o que exige uma política de crescimento económico, desamarrado do sufoco da dívida, do espartilho do tratado orçamental, da submissão aos grupos económicos que controlam a energia, as comunicações e a banca. Sim, camaradas, Portugal tem futuro. O interior do país e suas gentes têm direito a um futuro e uma vida dignas, com outra política alternativa, patriótica e de esquerda. Uma política assente em gente séria, com uma política séria para dar resposta aos problemas nacionais. Gente que não se refugia na mentira, no semeio de ilusões, de desilusões, falsos fatalismos, mas que, pelo contrário, afirma com confiança que há solução para os problemas do país, que Portugal tem recursos e meios para assegurar um futuro melhor, com mais produção, uma distribuição da riqueza que beneficie quem trabalha. É por isso que eles não querem saber das propostas concretas para sair da situação em que nos encontramos. E por isso se põem com o conta-quilómetros a zero. Primeiro, tentaram aquela mistificação das eleições para Primeiro-Ministro. Como a coisa não pegou, porque nós não calamos, porque a questão de fundo é que estava em causa a eleição de 230 deputados e não de qualquer Primeiro-Ministro ou de qualquer governo, amaciaram um pouco essa manobra. Mas depois surgiram os embates técnicos. Depois surgiu a bipolarização. PS, PSD, portanto, empatados com o PS empatados com a direita, mais meio ponto, menos meio ponto. Arranja-se para aí umas sondagens, às vezes nem são sondagens, são amostras, são barómetros, portanto, enfim, assim, coisas baratas, portanto, onde 300 pessoas são escutadas. E passam depois para o crescimento da direita, o crescimento do PSD e do CDS. E a resposta do PS é o apelo ao voto útil. Não pode haver dispersão de votos. Pois, e nós dizemos, voto útil para quem? E para quê? O voto é útil para quem o recebe, mas deve ser útil para quem o dá. E nesse sentido, pedir o voto útil em benefício próprio, não dando resposta àquilo que vão fazer com esse voto, naturalmente leva a esta questão. O voto útil é na CDU. É na CDU porque quanto mais força tiver a CDU, melhor temos condições para levar as nossas propostas, os nossos projetos, as nossas iniciativas à Assembleia da República. Mais próximo fica a redução, a devolução, a reposição dos salários e das pensões e das reformas que foram cortadas. Mais perto fica o reforço das atividades sociais do Estado, da segurança social, da educação, da cultura, da segurança social, pois, e na saúde, claramente. Pois então, o voto útil, quando nos perguntarem para quê, deve ter essa resposta. E eles não dão. Não dão porque não têm uma resposta verdadeira para resolver esses problemas. Querem uma linha. Querem uma linha de continuidade na política que tem vindo a ser realizada ao longo destes 39 anos. Porque eles têm a consciência que nestas eleições há dois rumos possíveis.
E há uma escolha a fazer. Um rumo é continuar a caminhar para o desastre com esta política direita, dependente da União Europeia, dependente dos agiotas, dos credores, dependente do poder do grande capital. Este é um caminho que pode ser realizado. O outro é um caminho novo, um caminho que, com o reforço da CDU, começa a construir os alicerces e a erguer uma política patriótica e de esquerda para Portugal. Uma política que faça opções de fundo. Quando nós colocamos isto assim, é porque a CDU afirma sem equívocos que estamos do lado dos trabalhadores e do povo, não estamos do lado do grande capital e dos grandes interesses. Continuamos a afirmar que Portugal soberano não pode ser entregue a interesses estrangeiros. Quem manda em Portugal, como diz a nossa Constituição, porque é no povo que reside a soberania, é o povo português, não é as instituições da União Europeia, do FMI ou de qualquer entidade estrangeira que queira mandar em Portugal. Nós fazemos a proposta e definimos um objetivo de reposição dos salários, das pensões e das reformas, dos apoios sociais que foram, entretanto, eliminados ora pelo PS, ora pelo PSD. Recuperar, por exemplo, os abonos de família que foram cortados por este governo, mas começaram com o governo do PS. De apoio aos mais idosos, designadamente esta questão do transporte para doentes não urgentes. Pensamos, camaradas, que esta opção deve ser feita também com uma parte a ser concedida e tirada, obviamente, ao grande capital. Como? Através, por exemplo, como é que se entende que uma empresa que dá lucros fabulosos com um punhado de trabalhadores, tendo em conta o desenvolvimento tecnológico, tendo em conta que são empresas com grande capacidade produtiva, ganham milhões e milhões de euros, não poderiam dar uma pequena parcela de 2, qualquer coisa por cento para a segurança social como forma de reforço da sua sustentabilidade. Dirão, mas os patrões não querem. Pois nós sabemos isso. Mas o problema é a opção continuar, como o PS propõe, a congelar as reformas por mais 4 anos, de aplicar o abaixamento da taxa social única, ou, como o PSD e o CDS propõem, um corte de 600 milhões de euros já em 2016 na Segurança Social, e, simultaneamente, a privatização de setores da Segurança Social. É caso para dizer, camaradas, entre as duas propostas venha o diabo e escolha. Mas aquilo que dizemos, por nós, CDU, a nossa opção é clara. Não é esse o caminho, há outro caminho para manter a segurança social, a prestar os apoios que são necessários. Mas o PS insiste um pouco na ideia de que a gente devia dar um jeitinho. Escolham lá onde é que vocês poderiam ceder. Não se percebe bem tanta pergunta. Cedermos em relação à renegociação da dívida? Cedermos em relação ao tratado orçamental? À governação económica? Cedermos em relação aos direitos dos trabalhadores e aos seus salários? Calarmos em relação ao congelamento das pensões e das reformas e a não reposição do que lhe foi roubado? Abdicar da defesa do Serviço Nacional de Saúde, da escola pública? Abdicar de serviços sociais fundamentais para os portugueses continuarem a ter uma vida melhor? O que é que querem? Digam o que querem. Se é sobre isto, então, nós que temos uma grande disponibilidade para dialogar, dizemos:
nem tentem nem vale a pena, porque a nossa opção, como disse, é estar do lado dos trabalhadores e do povo, e não do grande capital. E perante isto vem falar da necessidade de maiorias absolutas. Um e outro. Um e outros. Mas maioria absoluta também para quê? Respondem como? Para procurar alcançar a estabilidade governativa. O grande drama deles é que há muitos portugueses que não perderam a memória. E sabem que sempre, mas sempre, que existiram maiorias absolutas, houve estabilidade governativa. A vida dos portugueses é que foi tramada, desestabilizada, com as políticas desde o Cavaco, a Sócrates, a este governo da CDS, a outras coalições, que os levaram à derrota política e à derrota eleitoral, apesar de terem essa maioria absoluta. Portanto, o problema não é terem maioria absoluta. O problema está qual vai ser a correlação de forças ali, naquela Assembleia. Como é que se vão arrumar? E por isso a importância do voto da CDU. A CDU vai contar muito com um posicionamento de proposta, de afirmação, de diálogo, mas firmes naquilo que foi compromisso com o povo português. Nós temos uma só cara, uma só palavra. Eu percebo, tanto para estes partidos, que hoje dizem uma coisa e amanhã dizem outra, não há problema. Aliás, na altura, um fundador do Partido Socialista descobriu a grande solução mágica para ser apanhado nessa contradição, dizer uma aldrabice hoje e dizer outra amanhã. E dizia, bom, só os burros é que não mudam de ideias. E a partir daí, valeu tudo, da mentira, da contradição, dizer uma coisa hoje e fazer outra amanhã. Mas nós não somos assim, pronto. Não somos assim. Palavra dada é palavra honrada. E demonstramos isto aqui, neste distrito, com a eleição do João, que na Assembleia da República, independentemente de todas as responsabilidades que lá tem, nunca se desligou do seu distrito, nunca se desligou dos problemas, das populações, dos trabalhadores, esteve sempre presente. Temos a profunda convicção que nas próximas eleições legislativas, todos aqueles que votaram na CDU, todos aqueles que votarem na CDU no próximo dia 4 de outubro, poderão chegar ao fim deste mandato ou em próximas eleições, poder afirmar: o meu voto foi respeitado, o meu voto, orgulho-me de ter feito a opção CDU, porque o meu voto foi honrado e foi respeitado. Este é o grande compromisso que assumimos perante todos os portugueses que querem dar, ou hesitam ainda em dar o voto à CDU. Viva Portugal! Viva! Viva a CDU!